Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardando aí o pessoal entrar. Boa noite, Larissa, Elá, Claudinha, Dani. Vou aguardando vocês entrando enquanto eu coloco o tema da nossa live aqui. Boa noite, Maria, Valéria, Jeremias. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Então já gostaria de convidar todos vocês aí para poder enviar esse aviãozinho aqui embaixo para poder convidar as pessoas para assistir a nossa live de hoje, extremamente necessária, principalmente para as mães que sofrem aí de febrefobia, que é esse medo exagerado da febre e que levam elas muitas vezes a medicarem a febre de forma muito indiscriminada e sem critério. Então, hoje, com muito conhecimento, com muita base científica, nós vamos explicar o que é a febre, como considerar a febre, que momento a gente deve medicar e por que a gente não deve abaixar a febre de forma indiscriminada. Boa noite, Dani. Boa noite, Daniela, Cíntia. Muito bem. Será, gente, que a febre é sinal de perigo? Será que a febre é sinal de antibiótico, de bactéria, de vírus? Será que toda febre só pode abaixar com o uso de antibiótico? Será que realmente a criança tem uma chance de ter convulsão se você não abaixar a febre? O que você pode fazer? Toda febre, qualquer sinal de febre já é momento para a gente entrar com antitérmico? Vamos entender isso mais a fundo. A Andréia está falando aqui que já teve muito medo da febre, depois que conheci a homeopatia entendi a importância dela. É isso mesmo, Andréia. A gente vai falar mais a fundo sobre isso aqui hoje também. Boa noite, Vani, Rose. Muito bem. Eu vou chamar o meu excelentíssimo convidado de hoje, que é o Dr. Lucas Pacheco. Dr. Lucas, ele é coordenador da pós-graduação de homeopatia pela Plenitude Educação, que é uma pós que vai lançar, inclusive, já esse ano, se não me engano, esse ano, no começo do ano que vem, ele vai falar melhor aqui. E é uma pós-graduação totalmente inovadora na medicina homeopática, contemporânea, que vai contar aí com uma atualização de todos os autores mais contemporâneos e que eu vou ter o prazer aí de estar presente como professora na pós. Além disso, o Dr. Lucas, ele também é diretor da Associação Paulista de Medicina Homeopática e presidente da Associação Médica de Homeopatia Jovem. Boa noite, Patrícia, Cristina, Maibia, Maria, Luísa. Vou colocar aqui o Dr. Lucas para a gente já começar essa live, que eu tenho certeza que vai ser bem muitos adultos aí a desmistificar a febre. Boa noite, Lucas. Oi, Gabriela. Boa noite, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. E Você uma está noite muito conseguindo? importante, porque é um tema que a gente sempre conversa com as mães de forma individual em cada consulta. E é grande a principal queixa, né? O principal motivo que leva as mães a procurar o pronto atendimento, ligar para o médico, mandar mensagem. É o grande tema da pediatria, é quando surge a febre. Exatamente, que é um motivo de desespero, na maioria das vezes das mães, né? Para achar que a febre já representa algum perigo ou precisa dar antibiótico. E a gente vai ver que não é bem assim, né, Lucas? Exatamente. A gente vai ver que, na verdade, a maioria das infecções de viária superior tem origem viral e a gente vai falar aqui hoje sobre isso, como conduzir, quais as situações que devem intervir e quais os benefícios da febre, qual a importância dela e por que o corpinho faz febre, né, daquela criança. Exatamente, exatamente. Só para avisar o pessoal, eu desativei os comentários aqui, porque ele fica bem na sua frente aqui, então só para não atrapalhar a gente no raciocínio, depois que a gente for terminando os pontos aqui, eu abro de novo para vocês fazerem as perguntas, tá? Ou vocês podem ainda clicar aqui embaixo, tem uma interrogação dentro de um balãozinho,
Vocês podem ir colocando as perguntas lá também, que depois, quando abrir o comentário, eu abro para a gente poder voltar a falar sobre isso, tá? Tirar as dúvidas de forma geral. Bom, antes de passar a palavra para o Lucas, eu vou começar a introduzir um pouco sobre essa questão da fisiologia da febre, né? O que é a febre, por que a febre acontece? Para quem não sabe, a gente tem aí um termostato, que é uma região que regula a nossa temperatura basal, que gira mais ou menos em torno de 36 e 8. É mais ou menos a temperatura que a gente vai manter quando não estamos num período febril. E essa temperatura, ela pode oscilar durante o dia e de acordo com alguns fatores. Por exemplo, a mulher, quando ovula, ela pode ter a sua temperatura aumentada. Se a gente faz um exercício mais rigoroso, essa temperatura também pode se elevar. A depender da região que a gente medir a temperatura, também vai haver diferença. Então, a região retal, ela é um pouco mais quente que a oral, que é mais quente que a nossa axila. E pode ocorrer diferenças também de idade. Então, geralmente, as crianças elas vão ter uma temperatura um pouquinho mais quentinha, por exemplo, que o idoso. E esse termostato, ele é localizado numa região dentro do nosso cérebro que se chama hipotálamo. E o hipotálamo, ele está localizado bem no centro, atrás aqui dos nossos olhos, e muito próximo de uma região que se chama sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. É muito importante já dizer isso aqui para vocês, para depois a gente entender essas outras reações também ligadas com a febre. O hipotálamo, então, ele vai ter essa função de deixar a nossa temperatura nesse equilíbrio, que é uma temperatura que não vai variar tanto. E ele é constituído por alguns tipos de neurônio, que são os neurônios que vão fazer o controle do calor e os neurônios que vão fazer o controle do frio. Esses neurônios por si só, eles também estão se comunicando com neurônios mais periféricos, ou seja, que estão fora do nosso sistema nervoso e que vão receber informações do que está no nosso ambiente, mas também dentro do nosso corpo. Então, isso acontece numa via de mão dupla. Tanto o sistema nervoso vai mandar comandos para esses neurônios periféricos, quanto os neurônios periféricos também vão trazer informações para esses neurônios que estão ali dentro do nosso hipotálamo. Então, diante de algum estímulo, e aí eu estou falando estímulo, não quer dizer que vai ser bactéria ou vírus, isso vai desencadear uma resposta inflamatória que pode ocorrer em duas vias. Então, dentro dessa fisiologia da febre, a gente entende que existem duas vias de se ativar esse ponto regulador do hipotálamo, que é uma via 1, eles falam via humoral 1 e via humoral 2. A via humoral 1, que está relacionada com fatores externos, ela vai desencadear uma série ali de uma cascata inflamatória que vai produzir algumas células, como, por exemplo, a prostaglandina 2, que é exatamente a substância que vai ativar esse centro do hipotálamo para poder aumentar essa temperatura. E a via 2, que está ligada com respostas endógenas, então não é só externa, que também vai fazer a produção de citocinas, que são células inflamatórias, para também ativar e mudar essa regulação de temperatura dentro do nosso cérebro. Quando isso acontece, então vamos pensar, o cérebro está lá tentando ou diminuir a temperatura ou aumentar ela para manter nessa faixa basal. Então, quando ele aumenta essa taxa, então vamos entender, a gente está aí no 36,8. O cérebro começa a aumentar a temperatura ali para 37,5, 38, 39. Então, se o meu corpo que estava em 36,8, ele vai entender que meu corpo está frio em relação a essa temperatura que já começou a aumentar aqui dentro. E ele vai se comportar como se ele estivesse no frio. Então, quando a gente está num ambiente frio ou no inverno, como é que é a reação do nosso organismo? Ele vai ter uma resposta biológica para a gente produzir mais energia e manter o nosso corpo mais quente, que é o quê? Começa a fazer vasoconstrição, então pé e mão começam a ficar mais frio, eu começo a tremer, os músculos começam a ficar mais rígidos,
para fazer mais energia, ou eu começo a ficar mais encolhida, o tempo de frio eu tô lá debaixo do cobertor bem encolhidinha, porque isso também vai fazer com a minha superfície corpórea ela diminua e retenha mais calor, que ela perca menos calor. Então todo o sangue ele vai sair da nossa periferia para ficar concentrado de forma mais central, para deixar os nossos órgãos aqui que são mais vitais mais quentinhos e poupar calor. Então, quando eu estou produzindo esse calor, e aí vocês vão notar que todos esses sinais que eu estou falando são exatamente os sinais da febre. Não é assim que acontece? Quando a gente está começando a sentir o calafrio, pé e mão começa a ficar geladinho, você começa a se tremer, começa a ficar encolhido, que essa primeira reação da fase da febre em que o corpo está tentando fazer uma regulação do que está da nossa temperatura dentro do cérebro para a nossa temperatura do calor. Então, fazendo mais calor, meu cérebro vai começar a entender que, opa, consegui equilibrar. Agora tá 38 aqui e 38 no corpo. Quando ele atinge esse novo limiar de calor, ele por si só vai começar a se autorregular para poder diminuir a temperatura novamente. Então é aquela outra fase da febre que a gente começa a sentir muito calor. E a gente faz o quê? Tira a coberta, tira a roupa, começa a transpirar, começa a fazer mais xixi, vem a sede, e aí você quer andar, quer abrir a janela, para o quê? Para que seu corpo comece a perder calor, comece a dissipar calor, para voltar a uma temperatura menor do que estava. Então, reparem bem que, primeiro, a febre ela vai ser uma reação a um estímulo. E ela vai passar por algumas fases. A fase de produzir calor, a fase de estabilizar e a fase de autorregulação que o próprio hipotálamo vai fazer para que essa temperatura volte a essa base. Então, na verdade, existe uma ação e reação de autorregulação do nosso corpo que vai ser muito importante a ser preservada para que a gente entenda todo esse mecanismo. Então, vamos pensar bem aqui nessa primeira fase, né, Lucas? A fase que a pessoa está ali tremendo, morrendo de frio, e a mãe vem e dá um banho frio na criança, que é o que a gente pede para não fazer de maneira nenhuma. Por quê? Se eu já estou com vasoconstrição e a criança está ali, ou a gente mesmo está sentindo frio, e você vem e dá um banho frio, você vai aumentar essa vasoconstrição e você pode desencadear uma queda de pressão na criança. Além disso, você pode deixar um pouco confuso para o cérebro entender que ele precisa fazer mais febre. Porque se ele está tentando fazer mais calor, eu venho aqui e diminuo, ele vai entender, opa, peraí, deixa eu aumentar a temperatura de novo para eu conseguir atingir meu limiar e, de novo, entrar numa autorregulação, que é o efeito rebote, que a gente também pode entender quando a gente começa a dar muito antitérmico, né, Lucas? Porque aí o antitérmico vai fazer exatamente o quê? Tanto a dipirona, paracetamol e o ibuprofeno, eles vão bloquear essa substância, que é a prostaglandina 2, que é exatamente ela que vai ativar esse termostato. Se eu bloqueio a ativação do termostato, eu vou primeiro suprimir a função dele, vou começar a enfraquecer ele, né, para que ele perceba essa mudança. Eu vou diminuir a ativação do meu sistema imunológico, porque em altas temperaturas é que eu vou ativar com mais eficiência o sistema imune, é que as células dos tecidos, elas migram com mais velocidade para onde elas precisam fazer uma inflamação, e propriamente o micro-organismo, se for o caso, que nem sempre é isso, eles vão dessaturar, eles vão quebrar a sua membrana nessas altas temperaturas. Então, se a gente entra com um antitérmico de forma indiscriminada e sem critério, que seria esse o ponto, a gente vai estar dificultando o trabalho do nosso sistema imunológico e também de recuperação diante dessas fases, desses sinais que é a febre. Então, só aqui
a gente já começa a entender que a febre não é doença. Ela é uma reação diante de um estímulo. E essa reação, ela funciona dentro de uma autorregulação. E aí a gente tem por definição, né, que a temperatura axilar, que é a que a gente mais usa, a febre, vai ser considerada quando a temperatura está acima de 37,3, 37,5. Varia um pouquinho em termos de referência, mas vai ser mais ou menos aí dentro dessa faixa. E febre alta a gente considera quando isso passa ali de 40 graus, 41 graus. Então, 39 ainda é febre baixa, até 40 moderada e até 41 alta. E aí a gente vai entender então que, na verdade, só com isso aqui a gente já começa a refletir se é momento de dar antitérmico ou não, né, Lucas? Agora eu vou passar a palavra para você para a gente começar a entender agora com outro ponto de vista dentro da própria homeopatia e dentro dos guidelines, o que eles também falam sobre abaixar a febre ou não. Bom, depois da doutora Gabriela explicar todo o mecanismo fisiológico da febre, então você, mamãe, aí, papai, para pensar. Né? O nosso organismo levou milênios para chegar no estado que ele é hoje, ele é perfeito, Deus nos fez perfeito, para a medicina simplesmente chegar hoje e cortar a nossa reação imunológica. Ou seja, demorou milênios para a gente aprender a reagir contra a invasão de micro-organismos. E a gente desenvolveu mecanismos maravilhosos. Então, assim, quando a temperatura ela passa de 38 graus, você já começa a bloquear a replicação viral. A bactéria, o vírus, eles param de se reproduzir, de se replicar. E o inverso também é verdadeiro. Os estudos mostram que a cada 1 grau de temperatura que você baixa do seu filho, você multiplica por 2 a replicação viral. Então, quando você estiver com o antitérmico em mãos e for dar para o seu filho, tenha consciência de que você está defendendo o vírus e atrapalhando o seu filho. Então, você tem que pensar, o que eu quero? Eu quero defender o meu filho ou o vírus? Quero defender o meu filho, tá? Então, o que faz matar o vírus? Principalmente a febre. A gente tem, assim, linfócitos, né? O linfócito, ele começa virgem, depois ele fica ativo no período febril, você produz anticorpos no período febril, você reconhece o patógeno, né? o antígeno, durante o período febril, você multiplica as células de defesa no período febril. E como a doutora Gabriela falou muito bem, você tem uma migração do sangue, da circulação do corpo inteiro, né? Principalmente, por exemplo, monócitos, que eles migram para o tecido lesado e se transformam em macrófago, começa a reparar todo o tecido, você tem ativação de linfócito virgem e efetor. Você tem uma cascata imunológica fantástica que nós construímos em milênios para vir o papai e a mamãe e estragar com isso com o antitérmico. Quer dizer, você, a cada 1 grau que você baixa da temperatura do seu filho, você multiplica por 2 a multiplicação viral. Então, o que é importante entender? A febre, ela não é um mecanismo de defesa, ela é o principal. Se você corta a febre do seu filho, você está cortando o principal mecanismo de defesa que ele tem. Então, é muito comum, né, Gabriela, as mães chegarem no nosso consultório e dizer, Lucas, eu trouxe meu filho aqui que eu quero uma homeopatia para aumentar a imunidade. Está ficando muitas vezes doente. Eu falo para a mãe, você sabe qual que é o melhor remédio que existe no mundo para aumentar as células de defesa? É a febre. É justamente aquilo que você corta quando ele tem a oportunidade de fazer. E o grande segredo, além de tomar uma homeopatia bem indicada, um remédio de fundo, se mínimo, é quando a febre vier, você respeitar essa febre. Por quê? Ao final desse processo que tem começo, meio e fim, você ativa a célula de defesa, multiplica a célula de defesa, você destrói, você desnatura a proteína viral e bacteriana, você destrói o patógeno, que é o vírus, e a bactéria, você cria uma memória imunológica. O que a mãe busca quando ela quer, Lucas, eu quero aumentar a imunologia do meu filho. Na verdade, ela quer isso, ela quer tornar uma memória imunológica, que é o que as vacinas fazem, por exemplo. Você traz uma memória imunológica. Só que você faz aquela receitinha de bolo que hoje em dia é feita de forma generalizada. Claro que vai ter situações que vai ser necessário intervir com antibiótico e com algum remédio alopático. Mas
nas outras situações, que a criança está em bom estado geral, está sendo acompanhada por um médico, você consegue manejar essa criança sem precisar cortar a febre. Então, no final disso, você tem célula de memória de defesa, e essa célula de memória de defesa, ao final desse processo, vai evitar com que essa criança tenha infecções de repetição. Então, não é à toa que as mães falam: oh, Lucas, eu trouxe aqui o meu filho, que está toda semana doente, porque o amiguinho dele, né, lá da escola, também ficava. E a partir do momento que veio aqui, não é só no Lucas ou na Gabriela, é em todo médico que sabe manejar a febre e, no nosso caso, né, na nossa especialidade, prescreve também a homeopatia. A criança para de ter infecção de repetição, mas ela para de ter infecção de repetição não é só porque ela tomou homeopatia, é também porque ela entendeu a importância da febre. E as mães dão muito feedback para a gente, né, Gabriela? E assim, a maioria das mães falam: Lucas, eu aprendi muita coisa com a homeopatia, mas o que eu mais aprendi com você é a importância de respeitar a febre, porque a febre não é a doença em si. A febre é uma resposta do meu organismo que durante milênios ele se adaptou para combater esse invasor de forma eficaz, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, né, eu até publico na minha rede social tudo. A gente sabe que eu publiquei no ano passado, a American Academy of Pediatrics, ela fez uma publicação oficial, colocando lá com ênfase na presença de convulsões febris, né? Criança que já teve uma convulsão febril, etc. Não tem indicação, por causa de uma convulsão febril, de tomar remédios antiepiléticos de forma permanente. O primeiro ponto é esse: se ela teve uma convulsão febril pontual, ela disse não tem indicação de, por causa de uma convulsão febril, tomar, né, remédio antiepilético para sempre. Outra questão que a American Academy of Pediatrics colocou é o seguinte: os possíveis efeitos colaterais dos anticonvulsivantes, né, excedem os benefícios terapêuticos no caso dessas convulsões febris. E um outro ponto que ela colocou: medicamentos antitérmicos não evitam convulsão febril. E isso está de acordo com o que foi colocado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, quando a gente está aqui recomendando não dar antitérmico, não é uma recomendação homeopática. Isso tem que ficar muito claro. Isso a gente aprende na faculdade de medicina, quando a gente lê Robbins, quando a gente lê Abbas, quando a gente lê Genoa, quando a gente estuda, né? Quando a gente abre o livro de imunologia e patologia, em nenhuma página, e eu converso com meus colegas pediatras, me mostra uma página de um livro de imunologia, de patologia ou algum artigo científico que indica cortar, que indica dar antitérmico. Não tem. Geralmente os médicos aprendem isso de ouvido, vai vendo o outro fazer e tal. É uma forma cultural, mas isso não está em nenhum livro de medicina. Não. Então, eu cito lá no meu site 6 livros de medicina que a gente usa, o Genoa, o Abbas, todos esses, e todos eles falam a mesma coisa. Por exemplo, o que fala o livro mais usado no Brasil e no mundo de patologia? Robbins. A inflamação, o processo febril, está intimamente ligado ao processo de reparo, de restauração. E a inflamação não é doença, é uma resposta salutar. Então, veja, o mecanismo de defesa é o objetivo final, a eliminação do micro-organismo e as toxinas e células danificadas através de fagocitose, macrófagos que são ativados na febre. E é essencial para a restauração de tecidos, cicatrização, etc. É fundamental também esse processo inflamatório febril para o restabelecimento da imunidade adaptativa. E um outro ponto é o seguinte, do Genoa, que é o manual de imunologia. A febre geralmente é benéfica. Está escrito no Genoa, o livro que a gente estuda na faculdade de medicina. Os patógenos crescem melhor em temperatura baixa, que eu acabei de falar. Quando sobe a temperatura acima de 38, o vírus para de multiplicar e começa a desnaturar e morrer. Então, as respostas imunes são mais intensas em temperaturas elevadas. Então, quando o seu filhinho faz uma temperatura elevada, de 38, 39, ele está triturando, matando todos os vírus. As temperaturas elevadas diminuem a replicação bacteriana e a viral e aumentam a destruição dos patógenos e aumentam o nosso metabolismo, a nossa resposta. E o que o livro de Ciência e Biologia diz?
enzimas humanas são mais estáveis em temperaturas altas do que a das bactérias. E a febre desnatura enzimas bacterianas, mas não desnatura as nossas. Então, no livro do Juan Gervas, de Madrid, é um médico espanhol de Madrid, demonstrou-se ser inútil e prejudicial tratar a febre com antitérmicos. A febre ajuda a combater a infecção e é benéfica. Então, assim, são livros e livros e artigos que demonstram a mesma coisa. Então, a grande questão é essa. O que significa agora para a homeopatia a febre? Para nós, homeopata, a febre é uma reação do organismo, assim como é na medicina, né? Contra um patógeno que está ali infeccionando o seu filho. E eu tenho um livro alemão no meu consultório, claro, ele está em português, mas ele é de um médico alemão, que ele mostra algumas pesquisas, ele tem 2 páginas só sobre febre, né? Então, ele tem uma pesquisa e eu mostro para os pacientes. Eu abro o livro da Alemanha, para os pacientes lerem. Então, tem uma pesquisa, Gabriel, que foi feita assim. Eles pegaram 2 grupos de ratos, injetaram Coxsackie vírus nos 2 grupos de ratos. Em um grupo, eles deram paracetamol, que é um antitérmico comumente usado. E no outro grupo, ele deixou os ratos fazerem febre, os ratos infectados com o Coxsackie. No grupo onde foi dado paracetamol, 100% dos ratos morreram. No grupo onde foi deixado os ratos reagirem e matarem o vírus com a febre, com o calor febril destruir o vírus, 100% dos ratos viveram. Você quer que eu dê para o seu filho uma intervenção daquele grupo dos ratos que sobreviveram ou daqueles grupos de ratos que morreram? Aí a mãe, lógico, eu quero que o meu filho faça o mesmo caminho dos ratos que sobreviveram daquele experimento. Então, para a homeopatia, assim como é para a medicina convencional, e assim está em todos os livros, a febre é uma reação benéfica, quando ela é necessária, de defesa do nosso organismo. Então, veja bem, as mães têm que entenderem que dar antitérmico não vai encurtar o período da doença. Muito pelo contrário. Quando a gente dá ali no período febril uma homeopatia, no caso, a gente não está suprimindo a febre, a gente está, na verdade, conduzindo a febre e acelerando o processo de cura, utilizando até a febre. Às vezes, a criança está com 38 de febre ali na Gabriela, a gente dá uma beladona, um acônito, um ápice, a febre vai para 39, 39,5. A mãe te liga ali depois de meia hora, mas subiu a febre, doutor. Subiu. Por quê? Eu aumentei a capacidade reacional do seu filho, ele vai encurtar o período de doença. Uma doença que iria durar 7 dias, a gente está acostumado na homeopatia, dura 6 horas um dia, quer dizer, de um dia para o outro cura. E as mães se conquistam com isso. O que elas querem? Querem que o filho cure rápido, de forma eficaz, e a febre faz isso, a homeopatia ajuda, e que ela não tenha recidiva, porque a recidiva é o grande problema. Tem infecção uma vez por ano? A criança tem, é normal. Agora, como que eu vou manejar essa infecção que meu filho teve uma vez no ano? Se eu der aquela receitinha de bolo, antibiótico, né, amoxicilina, dipirona, ibuprofeno, amoxicilina, predizin, paracetamol, enfim, antitérmico, um corticóide, um antibiótico. O antibiótico vai matar, se for bactéria, vai fazer aquilo que o organismo da criança poderia fazer e aprender a fazer. E com isso ela não teria mais a infecção de repetição. Então, se eu dou antibiótico, é como se algo externo estivesse fazendo o que aquela criança deveria aprender a fazer. Então, enquanto aquela criança não tiver a permissão para aprender a combater aquele patógeno, porque a mãe está dando muito antibiótico de forma desnecessária, ou muito corticóide, ou muito paracetamol, aquela criança, dali 1, 2 semanas, vai ter a mesma infecção. Fala, Lucas, ele está igualzinho, ele estava na outra semana, quando o outro médico lá passou antibiótico, ele está com a mesma doença. Então, porque ele não completou o processo. Então, quando a mãe compreende isso, e a criança faz o processo febril sem ser interrompida, ela não tem mais recidiva infecciosa. Eu tenho aqui o orgulho de dizer, eu tenho 3 filhos, nunca tomaram antitérmico, antibiótico, e nem eu tomei, né? Meu dentista homeopata. Desde berço eu tomo só homeopatia. Então, é possível você criar crianças, e outros pacientes que eu tenho, claro, sem necessidade de combater com antibiótico, corticóide, etc. Então, assim, se usar homeopatia durante o período febril, será que vai atrapalhar? Não vai, porque a homeopatia ela não vai contra a febre. A homeopatia ela vai a favor do organismo, da reação imunológica do organismo. Então, se naquele momento para o organismo é importante a febre, a homeopatia vai até subir a febre.
Aí as mães, algumas mães de primeira viagem na homeopatia me ligam, depois de 6 horas da consulta, me ligam, Lucas, o meu filho ainda está com febre, faz 6 horas já. Eu falei, então, mas lembra que eu te falei que enquanto tiver vírus e bactéria, enquanto o organismo precisar dessa defesa, a defesa vai estar ali, né? E eu falo também para tranquilizar as mães, só faz febre criança forte, criança que tem imunidade boa. Exatamente. Você pega aquele idoso Não desnutrido, faz febre. faz De pneumonia, jeito tem nenhum. febre, né? Porque ele nem reação, coitadinho, tem mais. Então, a criança que está com febre, ela está fazendo um processo maravilhoso de defesa, que durante milênios é o que nos defendeu, por isso nós estamos vivos aqui hoje. E essa mania de dar antitérmico é recente, é 10, 20 anos para cá. Pergunta se sua avó tomava antitérmico quando criança. Não me Pergunta se dava. sua mãe tomava antitérmico. Tomava. Eu não consigo entender nem a origem disso, porque não está nem no livro e nem nas tradições, porque sempre a febre foi um sinal de alerta. Claro, eu não vou ser negligente e não avaliar a criança, isso não. Mas eu vou avaliar e acompanhar se o estado geral dela está bom, está confortável, está sem dor, respirando bem, bom estado geral. A febrinha ali, deixa ela ali curtindo a febre dela. Então é isso, eu acho importante a gente entender que a febre, como a Gabriela explicou, ela é um processo fisiológico maravilhoso, desenvolvido há milênios, que o nosso organismo tem. Ela combate o patógeno, a febre é a nossa principal defesa, é a nossa principal, é a primeira. Depois vem ali os neutrófilos, nas primeiras 24 horas, vem célula NK, etc. Mas a principal que mata o vírus, que acelera a cura, e É a que temperatura. bloqueia a replicação viral é a febre, é a principal. Exatamente. E é interessante isso, porque eu noto muito que as pessoas acham assim que o falar sobre a febre é só do homeopata, né? É só a gente que fica falando, não abaixa a febre, que a febre é benéfica. E não é, gente. Isso é coisa que a gente aprende na faculdade, que os próprios livros de medicina falam sobre isso, né? A febre, ela é um mecanismo de sobrevivência. Imagina se a gente não tivesse a febre. Se só viesse um estímulo, seja ele de uma bactéria ou um estímulo mais emocional de um conflito, e você ia entrar em falência, seu corpo. Se só entrasse bactéria e vírus e você não reagisse, não tivesse um mecanismo de defesa, seria como? Então, a febre, ela é um mecanismo de sobrevivência que está a nosso favor e não contra nós, né? E claro que, como o Lucas falou, a gente tem que ter os critérios para poder medicar. Não é que nunca vai medicar, mas ter os critérios para isso. E aí, só complementando um pouquinho, Lucas, essa questão dos artigos científicos, tem algumas questões bem importantes que até o próprio Hipócrates já falava da febre, né? E ele dizia o seguinte: aqueles que não podem ser curados por medicina ou cirurgia podem ser, podem ser curados pelo calor, e aqueles que não podem ser curados pelo calor devem ser considerados incuráveis, porque ele já falava desse poder medicinal que era usar o calor no nosso sistema imune a favor da cura. E para quem não sabe, hoje se estuda muito colocar pacientes que têm câncer em câmaras quentes ou em saunas, para que eles fiquem em ambientes quentes para mimetizar uma febre e ativar o sistema imunológico. Então, olha só a importância disso, né? E já foram feitos realmente muitos estudos científicos em campo para realmente comparar crianças que usavam o acetaminofeno, que é o paracetamol, ou a dipirona, para comparar se existia um risco de vida da criança ter algum tipo de complicação, ou dela ter mais tempo ou não. E realmente tem vários estudos mostrando que as crianças que não abaixam a febre de forma criteriosa, de forma muito contínua, elas têm uma taxa de dias de doença menor do que aquelas que usam os antitérmicos de uso contínuo. Então, isso a gente já tem respaldo. Tem um estudo de uma médica de Campinas, que eu até estava lendo hoje, que ela trabalha muito com questão de pronto atendimento pediátrico. E ela começou a fazer um estudo de não medicar as crianças quando elas chegavam. Ela só hidratava as crianças.
E ela no tempo que elas ficavam no pronto atendimento, essas que não recebiam a dipirona antitérmico, elas tinham um tempo de alta mais breve do que as outras crianças. Então, a própria ciência, ela já vem a comprovar isso também que a gente fala sobre, né? E aí, uma das coisas que as pessoas vão perguntar aqui é essa questão de quando medicar. Não existe uma temperatura específica, né? Acima de 38 você vai medicar, acima de 39. Porque o que vai mediar, o que vai falar para a gente se a gente vai entrar com remédio ou não, é o estado geral dessa pessoa, dessa criança, né? Se ela está com dor, se ela está com algum desconforto, se ela está chorosa. E aí, claro que nós, como médicos homeopatas, a gente vai entrar com homeopatia, que vai ser mais favorável, porque não vai desregular esse termostato e vai ajudar o organismo a fazer também essa autorregulação para poder atingir um estado de saúde e de reequilíbrio de forma mais breve, né, Lucas? Exatamente, eu estou com o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, o manual científico oficial de condução de febre. Então, eu estou com ele aberto aqui, por exemplo. O que ele fala? Deixa eu voltar para cá. Aí. Ele diz aqui, cuidado com a febrefobia, né? Ele põe num parágrafo. Ele coloca o que você falou, Gabriela, o tempo médio de leucócito circulante é de cerca de 8 horas. E no quadro febril, nossas células de defesa, observa uma aceleração da migração dos leucócitos para os tecidos onde tiver o processo inflamatório infeccioso e aumentando a população de macrófagos, que são células de defesa. Está no manual de pediatria. Nos quadros febris, observa-se diminuição da estabilidade da membrana lisossomial, potencializando a atividade bactericida aos macrófagos, ou seja, de morte de bactéria. A gente consegue matar mais bactéria e vírus. A estimulação da transformação de linfócito com a finalidade de facilitar e acelerar a produção de anticorpo durante a febre. Uma outra coisa que o manual científico da Sociedade Brasileira de Pediatria diz é assim, não existem evidências clínicas de que a magnitude da temperatura alcançada nos quadros febris tenha qualquer valor prognóstico de gravidade ou diagnóstico, se é viral ou bacteriano, nos quadros infecciosos. E ela diz assim, número 4, né? Quarto item do Manual da Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando recomendar o uso de antitérmicos e quais antitérmicos podem ser utilizados? Quando recomendar? A recomendação de antitérmicos em crianças deve ser feita quando a febre está associada a desconforto evidente. Ou seja, não é quando a febre sobe muito, mas assim quando a febre está com desconforto. Ou seja, eles orientam claramente, eu não medico a febre, eu medico a criança. Ela tem dor? Tem. Está chorosa, muito irritada, está a noite inteira sem dormir por causa de desconforto? Você vai dar um antitérmico, pelo amor de Deus, não vai deixar a sua criança sofrendo. Mas assim, se ela está lá quietinha, curtindo a febrinha dela, comendo alguma comidinha que ela gosta, para que você vai cortar o processo de defesa da sua filha? Não tem justificativa em nenhum livro, nem na pediatria, nem na imunologia, e nem na patologia. A única função do antitérmico é trazer conforto. Um outro item que eles colocam é assim, o uso de antitérmico não é recomendado para prevenção de convulsão febril. Inclusive, a convulsão febril pode vir até 24 horas antes da febre surgir. Tem crianças que têm já uma sensibilidade neurológica a todos esses neurotransmissores que a Gabriela sugeriu e citou e ensinou. Então, 24 horas da febre vir, a criança já pode ter uma convulsão. E até 24 horas depois que a febre foi embora, ela também pode ter uma convulsão. Ou seja, dar antitérmico, aqui, o estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que eles estão citando. Neste estudo, não houve diferença estatisticamente significativa na taxa de convulsão febril entre crianças que receberam antitérmicos profiláticos ou placebo, chegando à seguinte recomendação: o uso preventivo de antitérmico não é recomendado para a prevenção de convulsão febril com nível de evidência. Então, assim, eu faço plantão de emergência todo domingo, faz 10 anos. Eu devo ter pego aí uns 5 casos até hoje de convulsão febril infantil. Os 5 tinham tomado antitérmico. Nenhum deles a mãe dava homeopatia ou respeitava a febre. Os 5 a mãe deu antitérmico em casa. Então, assim, não previne. Agora, o outro ponto que ela traz aqui, uso de antitérmico preventivo antes da aplicação de vacina. Um estudo da Prímula
e colaboradores, publicado na Lancet, mostrou que, embora as reações febris tenham diminuído e tal, a administração profilática de medicamentos antipiréticos, antitérmicos, no momento da vacinação, não deve ser recomendado de rotina, uma vez que as respostas, os anticorpos, a resposta imunológica frente à vacina e vários antígenos vacinais foram reduzidas, ou seja, o estudo mostrou que você ficar dando antitérmico antes da vacina, você reduz até a produção de células de defesa, que é o que a gente quer quando vacina. E aí é o seguinte, muitos médicos alternam antitérmico. Ah, não está dando certo? Alterna de 2 em 2 horas, dá 1 hora o paracetamol, 1 hora de... É um absurdo. Não está escrito em nenhum lugar. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria condena isso. Olha, está escrito no manual, eu estou lendo aqui. Um estudo curioso realizado nos Estados Unidos, é do Manual de Pediatria, merece relato, pois indagou 256 pais via questionário sobre a prática de alternância de antitérmicos. 67% deles responderam afirmativamente, sim, a gente alterna antitérmicos por orientação do médico. E segundo, 81% deles, a recomendação da alternância partiu do pediatra, do médico, com um detalhe anedótico, ou seja, até curioso e chega a ter assim, cômico, né? 9% dos pediatras recomendam a alternância de paracetamol e ibuprofeno a cada 2 horas. 16% a cada 3 horas. 43% a cada 4 horas. Ou seja, sem critério nenhum. É puro achismo, né? Não tem ciência nisso aqui. 23% a cada 6 horas, mostrando falta de consenso e falta de racionalidade, falta de ciência. E a última parte do consenso aqui de pediatria brasileira, a conclusão. O que pode ser dito com bastante clareza é que a ação mais importante na diferenciação das crianças com doenças graves, das sem doenças graves, não é combater a febre, mas avaliar o quadro clínico de sinais e sintomas como um todo, que todo médico faz isso, tanto o homeopata quanto o pediatra, todo médico avalia a criança. Dar suporte ao paciente, por exemplo, desidratou, vamos hidratar. Tá com algum desconforto, vamos melhorar isso, está com náusea, enfim, a gente vai olhar a criança como um todo e na homeopatia a gente tem remédios para cobrir esses quadros, visando aliviar o mal geral causado pela febre e não buscando valores numéricos de temperatura. Olha, se chegar a 39, você medica o seu filho, tá? Se chegar a 38, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda isso. Por que os médicos recomendam? A gente tem que seguir a nossa sociedade, não é? Não buscando valores numéricos de temperatura, fato que incentiva a polimedicação, que é tanto combatida hoje, né? O excesso de medicina. A medicina deve ser feita na medida certa, aumentando o risco de confusão e interação com outros medicamentos, além de incrementar a febrefobia. Por fim, a sociedade recomenda o seguinte: é dever do médico combater a febrefobia, ou seja, o que a gente está fazendo aqui, Gabriela, é o nosso dever. A Sociedade Brasileira de Pediatria está pedindo médicos combatam a febrefobia. A gente está fazendo isso. De modo empático, né, para conquistar a mãe, porque ela já chega ali angustiada e com medo também. A gente não vai ficar dando bronca, imagina. A gente vai dar informação e acolher essa mãe, entendendo a ansiedade dos pais, a busca por solução rápida, que em muitos casos não é a mais segura e nem a mais eficaz. Você simplesmente suprimir a febre. Muito pelo contrário, é totalmente desserviço, prejudicial. Devendo ficar claro que a febre é um sinal e não uma doença. Isso não está escrito no livro de homeopatia. Isso está no manual científico da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, isso não deixa dúvidas, né? Agora, o outro ponto importantíssimo é o seguinte. Muitas mães chegam com medo lá, Lucas, mas a febre do meu filho vai subir até quando? Aí eu até falo, por que você acha que seu filho vai derreter? Você acha que ele vai subir lá, vai derreter e diluir? Até 50 graus. E a mãe até dá risada, né? Você quebra um pouco o clima. Falo, mãe, a febre do seu filho vai chegar, como a Gabriela explicou, até onde o termostato deseja. Então, mas o doutor está tremendo, sim. Ele treme para aquecer o músculo dele. Quando a gente está com frio, a gente treme para chegar a 39, 39,5, enfim. E ali ele vai permanecer no tempo que ele precisar. Quando o organismo perceber que já diminuiu drasticamente o vírus, já matou todos os vírus, aí ele manda uma mensagem, o neurotransmissor, olha, agora é hora de baixar. Aí o que ele faz? A Gabriela explicou, ele transpira. Aí ele começa a transpirar, tira a roupa e tal. Nossa, pronto. É aquela hora que a gente vê que a criancinha acorda suado, molha tudo lençol, uma delícia, né? Curada. Então, assim, antitérmico não previne convulsão febril, atrapalha a resposta imunológica, né? Ela não encurta, ela prolonga, o antitérmico prolonga a duração da doença. Você está atrapalhando, você não está deixando
o vírus ser morto. A gente tem que matar o vírus com a febre. E assim, a febrefobia, a gente está combatendo ela com informação, né? Quando a gente dá informação, a gente dá instrumento para a conduta correta, né? Ah, Lucas, mas meu filho não come na febre, eu fico com dó. Ele fica Não vai prostrado, comer mesmo, gente. doutor. Né, Gabriel? Como é que eu vou deixar o meu filho lá largadinho na febre? Toda a energia daquele organismo, naquele momento, toda a energia, a gente tem uma energia, uma unidade, né? Essa energia está sendo usada naquele momento para produzir anticorpo, para ativar anticorpo, para produzir toda a célula de defesa, migração de célula de defesa, ou seja, toda uma batalha está sendo feita naquele organismo. Não sobra energia para digerir alimento naquele momento. Quando o meu avô ainda era vivo, ele falava que na Segunda Guerra faltou pão, faltou sal, faltou alimento básico. Porque todo pão e todo alimento ia para onde? Ia para o soldado. Então, você acha que lá na Alemanha as fábricas de BMW produziam carro de passeio durante a Segunda Guerra ou produziam tanque de guerra e avião? Produziam tanque de guerra e avião. Então, todo o sistema em guerra, seja um país, seja um organismo, todo o sistema vai voltar energia, produção, força para frente de batalha. Então, aquela criança não vai querer comer, não vai querer brincar. Você já viu alguém ficar brincando na Segunda Guerra Mundial? Não, você vai para o fronte de batalha. É a mesma coisa que o seu filho. Agora, tá a Inglaterra e a Alemanha lá na Segunda Guerra. Pinga uma dipirona na Inglaterra. Todo soldado volta para casa que está muito desconfortável. A sua mãe está achando muito desconfortável, vocês estão muito tristinhos aí. Volta todo mundo para a Alemanha invade a Inglaterra e ganha a guerra. É a mesma coisa que o nosso organismo. Eu estou com uma invasão de um vírus, eu preciso ficar atento ali. Então agora eu não vou comer, vou ficar prostrado. Porque toda a minha energia, toda a minha força está para combater o vírus. E é assim que funciona. E um outro ponto, né, Gabriela? Quando a gente dá antitérmico, a gente perde o parâmetro de acompanhamento, porque a febre, eu sei que meu filho ainda está doente, eu preciso ficar hidratando ele, preciso dar carinho, dar conforto e observar. Agora, se eu dou um antitérmico para ele e eu corto de forma drástica e artificial a febre, eu não sei se agora ele está bem porque curou ou se ele ainda perde o parâmetro de acompanhamento. Exatamente. E é interessante o seguinte, a gente como adulto, quando tá na febre, a gente fica de cama, né? Você não quer comer, você quer ficar deitado, você vai ficar prostrado. Por que, mamães, que vocês querem que as crianças melhorem 6 horas? Que a criança 6 horas esteja ali pulando, feliz da vida. Se a gente, como adulto, não faz isso, então faz parte do quadro febril, a gente ficar mais quietinho, querer ficar mais deitado, não ter fome, né? Às vezes não tem sede. E aí, lembrando aqui que para a homeopatia, né? Febre, ela vai diferir de pessoa para pessoa. Nem toda pessoa vai ter uma quadra de febre exatamente igual do outro, né? Tem febre que vai ser mais alta, tem febre que vai ser contínua, você vai transpirar, você vai ter sede ou não vai ter sede. E aí, exatamente em cima dessas características que diferem, é que a gente vai encontrar o melhor remédio para aquela pessoa naquele momento, né? E aí, lembrando mais uma vez que convulsão febril, gente, é uma condição benigna e que existe uma predisposição. Então, não é que toda criança, se a temperatura subir, toda criança vai convulsionar, não. Porque a incidência dessa convulsão é baixa, igual o Lucas estava falando aí, e a maioria das pessoas que tem isso, das crianças, na verdade, são crianças que usaram antitérmico, não é criança que deixou a febre subir. E esse mecanismo está muito ligado com o aumento muito brusco dessa temperatura, porque a criança já tem essa predisposição dessa desregulação ali desse termostato, então tem essa convulsão. E pelos estudos científicos, não tem indicação de usar anticonvulsivante e nem antitérmico profilático. Porque lembrando que o antitérmico, para ele ter um pico de ação, ele vai demorar ali mais ou menos 1 hora e meia. Então, se for para ter a convulsão, a criança vai ter. Não é o antitérmico que vai prevenir essa reação, né? E aí a gente vai acompanhar sempre para saber se medica ou não com o estado geral. Esse é o termômetro para dizer para a gente se a gente vai medicar ou não, tá? Ou não. Eu vou abrir os comentários aqui, Lucas, para a gente poder responder. Já tem uns aqui nas perguntinhas. Você vê as perguntas se eu abro aqui para você? Eu vejo. Não, né? Vejo. Vê?
Bom, tá? eu Então, vejo aqui, começou a seguir você, estou vendo isso. não, não é esse não. É que eu tenho uma telinha que eu estou abrindo de pergunta, eu vou ler a pergunta então, tá? Que eu acho que não Não apareceu tem para tela de você. pergunta aqui. A Renata está perguntando aqui, e quando existe alguma doença autoinflamatória com febres altas, mantém a mesma conduta? Autoinflamatória? Será que é autoimune que ela quis dizer? Não, É, não entendi. aí tem um ponto interessante, Gabriela, que é assim, sobre inflamação. A inflamação na medida certa, ela é ótima, na medida certa. Tem algumas doenças que inflamam demais. Então, a gente estuda isso em medicina, que a própria doença tem um caráter inflamatório exacerbado. Não entra no que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de uma resposta a uma infecção febril aguda comum de uma criança, por exemplo. Agora, onde a doença ela é exacerbada e a causa dessa doença é a inflamação, é outra característica, por exemplo, as doenças autoimunes. Aí a gente não entrou nesse mérito aqui hoje. Na verdade, a queixa principal das mães é a febre, é o principal motivo das mães levarem uma criança num pronto atendimento, é o período febril, e de forma generalizada utiliza-se antitérmicos sem nenhuma indicação científica, né? Porque o antitérmico, eu li e a Gabriela citou vários artigos, livros, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, todos falando a mesma coisa, não deem antitérmicos de forma generalizada, apenas se a criança necessitar, se ela tiver com desconforto ou com dor, mas se ela estiver ali com febre, mas nunca está com 40, como a criança está? Está bem, está ali assistindo um Exatamente. desenho que ela gosta e comendo uma coisinha que ela gosta. Deixa ela ali, ela está matando o vírus. A cada 1 grau que você diminui essa febre, você vai multiplicar a produção de células virais. Você quer isso? Não. Então deixa a febre ali. A febre, no momento da infecção, ela é maravilhosa. Então, na verdade, o foco aqui hoje é o que fazer, como manejar na nossa criança, no nosso filho, que está com uma febre de uma infecção. Um outro ponto importante, né, Gabi? O Congresso Brasileiro de Pediatria esse ano, o grande comentário foi: prescrevam menos antibiótico. As bactérias estão ficando resistentes a todos os antibióticos. Prescrevam só com indicação criteriosa. E outra, o índice que eu tinha de porcentagem de infecção viral de viés superior era 91% dos artigos que eu lia. Os meus colegas que foram nesse congresso falaram, Lucas, e eles citaram artigos até que 98% das infecções de viés superior são de origem viral, 98%, ou seja, quase a totalidade das infecções de viés superior são de origem viral, que não requer antibiótico. Uma observação, um cuidado, um acolhimento, uma conduta com homeopatia, basta, é eficaz, não precisa de mais nada. Exatamente. E lembrando um ponto importante aqui, é que essa coisa, quando precisa medicar com dipirona, só para que vocês saibam, esse cálculo que eles fazem de 1 gota por quilo é uma dose alta, tá, gente? Totalmente. É dose alta. Cada gota de dipirona contém 25 miligramas. Então, Exato. se for medicar, você vai dar metade disso. Então, se, por exemplo, a criança tem 18 quilos, seria 18 gotas. Você vai dar 9 gotas. Exato. Porque 18 gotas é uma dose enorme, né, Lucas? A criança precisa de 12 miligramas por quilo. Cada gota tem 25, 20 a 25. Você tem que dar, na verdade, metade. E com o Metade. ibuprofeno, você sabe que o ibuprofeno de antigamente ele vinha de 50 miligramas. Isso poucos pediatras sabem. E o ibuprofeno de 50 miligramas era 1 gota por quilo. Hoje, quase todos são de 100 miligramas. Eu fiz um curso de emergências pediátricas no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e no curso eles falaram, gente, a dose de ibuprofeno de 100 miligramas de gotas é peso por 2. Não é 1 gota por peso também. Então, tanto a dipirona quanto o ibuprofeno, o correto é peso por 2, metade. Exato. Criança com 10 quilos, o ideal é 5. Tanto ibuprofeno de 100 quanto a... Isso foi um curso que eu fiz no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. A gente tem umas 10 perguntas aqui, então eu vou passar para as perguntas, tá? Para a gente responder. A Gabriela Ribeiro está perguntando, crianças com anemia falciforme não podem ter febre? Podem ter febre, sim. Eu tenho trato talassêmico e faço febre, que é uma beleza. Fico curtindo a minha febrinha. Inclusive, muitas mães falam assim, mas
doutor Lucas, meu filho vai ficar sofrendo. Eu falei, não, quem está sofrendo é você. Eu tive febre criança e eu Na maioria das vezes é a mãe que está sofrendo, não é a ficava, criança. eu ficava na cama da minha mãe, que eu adorava, era a oportunidade que eu tinha de ir para o quarto da minha mãe, curtir, ficar com ela lá assistindo a TV, deitada na cama da mamãe e do papai. E a memória que eu tenho de febre quando eu era criança, Gabriela, são memórias boas, de amor, de Eu carinho, de também. aconchego. Não é memória ruim de sofrimento, não. É memória maravilhosa. Sim. Então, quem sofre é a mãe por desconhecimento, coitada. Quando as minhas filhas têm febre uma vez por ano, eu fico feliz, abraço, acolho. O que você quer hoje, filho? O que você quer comer? O que você quer fazer? Quer assistir o desenho? Põe um desenho que você gosta. Vamos ficar juntinho, abraçadinho. É momento de amor. Não é momento de sofrer, não. É momento de você... Inclusive, essa questão dos pais ficarem abraçados com a criança é um dos mecanismos naturais de ajudar, porque você está fornecendo calor para ela, uma fonte de calor. Então, é aconselhado que os pais provenham essa fonte de calor do ponto de vista afetivo, porque isso vai ajudar também, né? Então, é interessante isso aí. O Little John está perguntando o seguinte: o desconforto durante o período febril é em decorrência da febre ou outra reação do corpo em relação ao possível invasor? É da própria febre, John, porque lembra que a gente falou que na febre o organismo ele vai se comportar como se ele estivesse num ambiente frio? Então, quando ele treme, quando ele deixa o corpo rígido, ele tanto pode gerar dor quanto as células inflamatórias, que também são liberadas, também vão desencadear esse período de dor. Pode ter dor de cabeça e outras dores em outras partes do corpo. Né? Não é isso, Lucas? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Por que a garganta dói? É por causa do vírus? Não. É porque seu corpo inteiro levou várias células de defesa para lá, só que o espaço ali é limitado. Tem uma cápsula ali, a amígdala. Então você encheu de macrófago, né? O monócito saiu do sangue, virou macrófago, linfócito, encheu, célula NK, encheu de célula, vai engurgitando, célula de defesa, célula de defesa. A garganta fica gigante, né? A amígdala. Exatamente. E aquele tanto de célula de defesa está matando o vírus. E claro que dói. Você tinha um espaço sem células de defesa. Porque assim, o que é a amígdala? A amígdala é uma base militar que a gente tem bem na parte de entrada do nosso corpo, que qualquer invasor vai parar ali, graças a Deus. Então, o invasor vem, para ali, aí você vai inflamando, vai enchendo células de defesa, a célula de defesa vai ficando grande e vai doendo. Nossa, eu vou tomar um anti-inflamatório. Se você tomar um anti-inflamatório, o que você vai estar fazendo? Você vai... A célula de defesa da sua base militar. Pior ainda, aqueles que nem não se faz mais hoje em dia, mas antigamente ainda tirava a amígdala. Então, a Cochrane, que é a maior, você tem o US Task Force, Canadian Task Force, Australian Task Force, e por último, a mais top do mundo, assim, em meta-análise, tudo, é a Cochrane. Né? E a Cochrane já mostrou várias meta-análises de que retirada de amígdala não tem evidência científica de benefício para a criança a longo prazo, em nenhum sentido. Então, a própria... administração de antitérmico vai fazer com que a criança tenha infecções de repetição, porque ela não aprende a combater o patógeno, e aí acaba o médico sem o devido conhecimento em muitos casos, porque assim, a criança está tendo muita infecção. Por que ela está tendo muita infecção? Vamos investigar por quê. Porque você está dando antitérmico. Agora, o que o médico faz? Vamos tirar essa amígdala, você vai tirar a base militar do paciente que está aqui. A Cochrane fala, não existe evidência científica em se tirar a amígdala. Hoje em dia, graças a Deus, não se faz. Faz muito pouco, né? Muito pouco. Graças a Deus. O John está perguntando de novo aqui, pode explicar a função do remédio homeopático durante o período febril? A gente já respondeu isso, né? Falando dessa autorregulação. A Glaucia está perguntando, antigamente era usado colocar panos com água fria na testa para diminuir a febre. Isso é indicado? Água fria eu não indico, Lucas. Você indica? Não, na verdade, o que eu indico, Gabriela? Assim, né? Como que o seu filho está? Ele está com frio. Cobre. Você tem que ajudar o organismo dele, que o organismo dele está pedindo. Como é que seu filho está agora? Está com calor. Descobre. Né? Então, assim, você está com muito frio, porque você está aumentando a temperatura, você tem que manter ali 39, 40. Você tomar um banho quentinho, nossa, que delícia que é. A coisa mais gostosa do mundo é você com febre estar naquele banho quente, quente, quente. Por quê? O que aquela água quente vai fazer? Vai te ajudar, vai poupar o tanto de energia que você está gastando para manter a sua temperatura. O corpo. Aquele cobertor, aquele abraço da mamãe com o papai, o chuveiro quente vai te ajudar a poupar a sua energia para manter o seu corpo quentinho. Porque aquele corpo quentinho vai matar a bactéria, vai matar o vírus, como todos os artigos, livros e manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria demonstram.
Exatamente. É que se usava muito antigamente fazer compressa de álcool, né? E o álcool, a depender da quantidade que você põe, pode intoxicar, porque ele é volátil, né? E se você coloca a depender da região, pode causar queimadura. Eu não indico fazer isso. Então, se você quer dar um conforto maior, usa essa questão do banho morno, tá? Não fica colocando muita questão de compressa muito fria, porque a depender do local, você pode fazer exatamente aquilo que eu expliquei no começo, que é inclusive fazer um efeito rebote, de você exatamente começar a baixar a temperatura no momento que o corpo ainda está tentando alcançar um equilíbrio ali. Então, inclusive os artigos científicos, eles não indicam a fazer muito essas medidas térmicas, né, físicas, por conta disso, né? O John está falando aqui, sabe informar o efeito do cloreto de magnésio para controle da febre, uso como pomada de pele. John, eu já vi sim alguns colegas usando, tá? Mas eu não tenho experiência e eu penso como o Lucas, a gente tem que deixar a febre fazer o papel dela, tá? Se for naquele momento que a pessoa está com desconforto, aí você pode entrar no lugar dos antitérmicos e entrar com cloreto. Mas enquanto ainda estiver num padrão de febre aí que a pessoa está confortável, que está tolerável, deixa manter a febre. Aí ele pergunta de novo. Então, pessoas febris é entendido uma pessoa sadia com o sistema imune operando em conformidade natural. Exatamente, porque as pessoas que são imunossuprimidas, a pessoa que faz um tratamento de câncer, que usa um imunossupressor, ou tem um problema imunológico grave, não faz febre. Então, quem faz febre é a pessoa que tem saúde, que tem sistema imunológico bom. Então, a gente tem que comemorar, gente. Deixa a febre agir. É bom que ela haja. Acho que tem uma outra que pergunta. O desconforto eu já respondi. A anemia falciforme também. A Fernanda está falando aqui. Uma vez meu marido desmaiou com compressa fria na testa em estado febril. Exatamente. A gente não indica e essas compressas muito frias não é bom que faça. Acho que não teve outra pergunta aqui. Acho que não. Bom, gente, de forma geral, eu espero que a gente tenha dado um recado, né, Lucas, e tenha, de certa forma, contribuído para vocês desconstruírem essa febre-fobia. A febre é um mecanismo de sobrevivência, é uma reação, não é doença, ela é um sinal que é benéfica desde que ela não esteja causando algum desconforto. Não tem uma temperatura específica para você entrar com antitérmico, tá? Claro que nesse momento, quem tem um médico homeopata aí de plantão vai ligar para o médico homeopata avaliar e indicar se vai manter a febre ou se vai entrar com algum remédio, porque a própria homeopatia vai ajudar o organismo a entrar nesse período de autorregulação. Não tem indício que dar antitérmico vai diminuir o número de dias, ou que tem risco de gravidade, da febre aumentar demais, de ter um perigo. Então, tudo se baseia no estado geral da criança ou do adulto e sempre com orientação médica de preferência, né, Lucas? Exatamente. E assim, já finalizando, né, que a gente inteirou uma hora, é muito comum, eu explico isso para todas as mães, eu faço plantão aos domingos há 10 anos, e eu faço questão de todas as mães, provavelmente tem algumas mães aqui me assistindo, eu falo para todas elas, mesmo numa emergência, eu explico que isso tem um valor imenso. Você pode mudar a vida de uma mãe, de uma criança, né? A maneira como ela está sendo conduzida errado ali, né? De ficar dando de forma generalizada, com uma simples orientação. Mas muitas vezes no final da orientação, a mãe faz cara de que entendeu e fala assim, mas doutor, entendi, então não vou dar antitérmico, mas eu posso dar um banho então para baixar a febre? Ai, meu Deus, não entendeu nada. E a questão não é só não dar o antitérmico, mas na verdade é deixar a febre agir. Então você não vai dar nem banho frio, nem fazer nada anti-febre, seja químico ou qualquer outra maneira. Na verdade, quanto mais ardente, quanto mais quente, quanto mais alta for essa febre, mais rápido vai debelar o processo infeccioso. Porque o que mata o vírus, mamãe, é a febre. Então, aquilo que mata a febre deve ser incentivado e fortalecido sempre que o vírus vier. Essa febre vai ser necessária. Então, se a febre é que mata o vírus, entenda, a febre é boa no momento em que ela for necessária. E, claro,
Sempre que a mãe estiver em dúvida, leva para avaliação médica, o médico vai ouvir o pulmãozinho, vai ver, procurar por foco infeccioso. A mãe sempre é a primeira a identificar que o filho necessita uma avaliação médica, e isso não tem discussão. O médico deve ser consultado. Agora, o que a gente está conversando aqui é o seguinte: antitérmico e cortar a febre. E isso é um desserviço se feito de forma generalizada. Somente quando, para dar conforto, numa criança que está com dor, com desconforto, queixando-se de muita dor, aí sim, claro, o antitérmico é bem-vindo, mas não pela função do antitérmico que ele tem, mas sim pela função de analgesia que ele traz. A febre, ela é o nosso caminho de cura, o principal, que demorou milênios para o nosso corpo aprender a se adaptar a produzir isso, né? Deus faz perfeito, e o desconhecimento é que estraga isso, né, Gabriela? Exatamente. A Dulce até comentou que sempre ouvimos falar que a febre deveria ser combatida. Exatamente, Dulce, mas provavelmente por algum profissional que acha que todo sintoma ele precisa ser combatido. E os sintomas, eles estão a nosso favor, principalmente a febre. Então, eu espero que com essa live aqui vocês tenham desconstruído essa crença que é limitante, que a febre sempre precisa ser abaixada ou combatida. Se fez sentido para você, envia essa live, só mandar essa setinha aqui para alguém, para sua amiga, para sua irmã, para qualquer pessoa que tenha filho, que tem medo de febre, para que ela consiga entender exatamente que a febre ela tem seu benefício e vai ter várias funções para ativar o sistema imunológico e fazer, inclusive, com que essa criança desenvolva melhor, né, Lucas? Exatamente. E essa live vai ficar gravada, né, Gabriela? Porque talvez Vai. muitos que eu vi percebi chegaram no meio ou chegaram no final e teve muito conteúdo importante e de muita utilidade para todos eles, tenho certeza. Gabriela, obrigado pela iniciativa. A Gabriela que me convidou, então fica aqui o meu agradecimento. A Gabriela também que eu convidei para ser professora da nossa pós de homeopatia. Eu admiro muito o trabalho dela. Então fica aqui meu agradecimento, Gabriela. E a todos que Lucas, muitíssimo obrigada por você ter topado, ter aqui disponibilizado seu tempo, seu rico conhecimento, que muito enriqueceu essa live, e que a gente possa estar juntos em próximas lives, já que a gente já vai estar junto lá na pós-graduação, mas que seja a primeira de muitas para a gente trazer mais conhecimento e desmistificando esses sinais aí e colaborando para a saúde geral das pessoas. Muitíssimo obrigada, gente, pela presença de cada um de vocês, pela troca, pelas perguntas. E a gente se vê aí na próxima live. Obrigada, Lucas. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.